Olá você, Roberto Lima falando, e este é o canal onde você vai aprender a eliminar a sua autossabotagem para viver com prosperidade. Não conheço pessoas que digam verdadeiramente eu quero uma vida miserável, eu quero uma vida pobre, eu quero uma vida de doenças. Conscientemente, não existe. Mas por que que nós vivemos uma vida pobre, uma vida menor do que nós merecemos, ou vivemos doentes? Porque nós nos sabotamos. E eu vou trazer hoje aqui uma resposta, eu já falei desse assunto, eu sei disso, mas eu vou trazer uma resposta que me colocaram sobre não se achar merecedor. Ah, mas foi porque a minha mãe sempre me disse. Eu vou dizer para vocês uma coisa que a minha mãe sempre dizia. A minha mãe veio de uma origem muito miserável. O meu pai veio de uma origem pobre, um pouquinho melhor. Mas o meu pai, pobre um pouquinho melhor, quando casou, era pedreiro de obra. E conseguiu passar a vida inteira sendo pedreiro de obra. Agora imagina da onde a minha mãe veio, da miséria. A minha mãe veio da miséria e a família dela era, na cabeça dela, explorada pelo dono da terra, que era rico. Então, o que que a minha mãe sempre me disse, para mim e para os meus irmãos, não te mete com essa gente rica. Não se torne rico. Você não deve fazer isso. Você não merece isso. Quem é você para merecer isso? Ou seja, quem é você para ser rico? Mas, por outro lado, tinha o estigma. Rico sempre é um explorador do pobre. Então, você não pode ser um rico. Eu conheço rico, eu sei que tem ricos que são exploradores. E eu conheço uma porção de ricos que doam muito dinheiro, que criam projetos para ajudar as pessoas. Muitos projetos. Esse meu projeto aqui, ele é muito insignificante, ele é muito pequenininho comparado com as coisas que eu sonhei que pessoas ricas fazem. Eu ainda não sou rico nesse conceito de ter muito dinheiro. Eu sou rico na medida do que eu quero ser rico. E está ótimo para mim, minha vida está muito estabilizada, muito boa, e eu posso gravar vídeos todos os dias, publicar vídeo, e eu não ganho nada fazendo isso. Então eu estou fazendo isso para doar para outras pessoas. Então, essa ideia de que rico é ruim é mentira. Tire isso da sua cabeça. Tem rico que é ruim, tem classe média que é ruim, tem pobre que é ruim, tem miserável que é muito ruim. Então, ser bom ou ruim como índole é de cada pessoa e faz parte do ser humano. Não importa quanto ela tem ou não tem de dinheiro, que casa ela mora ou não mora. Ok? Então, eu escutava da minha mãe essas coisas. Então eu guardei durante muito tempo a ideia de que eu não merecia as coisas. E aqui eu cheguei na resposta, no melhor entendimento que uma pessoa me colocou, porque no outro vídeo eu falei disso e ela ficou em dúvida. Sensação de não merecer. Querem ver uma sensação de não merecer muito fácil de entender? Eu vou dar dois exemplos. Primeiro exemplo, aquela pessoa que ganhou na Mega Sena. Me tragam uma pessoa que tenha ganho na Mega Sena e que já não era uma pessoa com prosperidade instalada aqui dentro, que não fosse ainda, que fosse uma pessoa que tem o não merecimento ou a não prosperidade instalada. Me traga uma que tenha ganho na Mega Sena e que continue bem de vida financeiramente, materialmente. Não tem. Por quê? Porque a pessoa ganha aquele dinheiro e ela, lá no fundo, o inconsciente dela diz, isso é incongruente. A verdade que tu me instalou aqui, ou que alguém instalou aqui comigo, é que tu não deve ser rico. E aí o que que tu começa a fazer? Um monte de bobagens, doar dinheiro à toa para um monte de gente, comprar carro que tu não precisa, comprar mansão que tu não precisa, e aí quando tu vê o dinheiro que sobrou dessas compras, começa a dar
a não dar nem mesmo para sustentar os carros nem a mansão. E aí quando tu vai ver a tua mansão, quando tu diz eu preciso vender a mansão porque eu não tenho mais dinheiro no banco, a mansão que tu pagou 10x nunca teve manutenção, e manutenção de mansão custa cara. E aí tu vai ver a tua mansão vale 2x. Tu botou 10x o teu dinheiro naquele troço e transformou em 2x. E aí tu vende pelos 2x, a pessoa vai gastar mais 3, 4 ou 5 para recuperar a mansão. E aí tu, com 2x, tu tem dinheiro para viver bem mais 3 anos. Mas se tu aprender a comprar um curso de investimento e aprender a investir aqueles 2x, talvez tu viva mais 10 anos com aquele dinheiro sem problema. É só ir produzir mais dinheiro, mais riqueza. Mas aquele tu guarda para isso. E o que essas pessoas que não têm a prosperidade instalada aqui, elas continuam sabendo que elas não merecem, elas continuam fazendo bobagem até por tudo fora. O mesmo exemplo, ou o mesmo caso, já que eu disse que ia trazer 2 exemplos, vale para muitos jogadores de futebol. Veja bem, eu até vou fazer a comparação que me veio aqui agora. Vale para jogadores de futebol. Quantos jogadores de futebol passam a se tornar melhor do mundo, melhor do campeonato esse e aquele? Eu não entendo de futebol, então eu não sei explicar muito, mas quantos, mesmo ganhando uma fortuna por ano, conseguem fazer um monte de bobagem, se meter com droga, se meter com festa errada, se meter, faltar treino, tomar multa do clube. Como é que eles conseguem jogar tudo fora às vezes? Quantos jogadores de futebol você conhece? Tem um exemplo, acho que é da Copa de 70, que morreu na miséria. Quanta gente jogou tudo fora? Porque eles não tinham aqui dentro o eu mereço. Eles tinham o não merecimento, eles tinham a não prosperidade instalada. E mesmo com todo aquele dinheiro, eles não conseguiram alguém que ajudasse eles a virar essa chavezinha. A sair, como eu disse, eliminar a autossabotagem para viver com prosperidade. Ou para viver com prosperidade, você precisa parar de sabotar, porque só existe um inimigo para você, que é você mesmo. No momento que você parar de ser o seu inimigo, nada mais lhe barra, você pode crescer. Tudo está em você. Tudo que me barra está em mim, não está nos outros. Ninguém me impede de nada. Tudo sou eu que decido. Só que por que eu tomo decisões erradas e continuo parado no mesmo lugar? Por que a gente se auto-sabota? Porque um dos motivos é essa ideia de não merecimento. E agora eu disse que eu ia fazer um comparativo que me veio aqui. Por que nenhum jogador? Poxa, jogador é bom. Na verdade é um jogo também. Mas por que nenhum corredor de Fórmula 1 que correu uma temporada inteira, um bom piloto, não uma temporada inteira não, porque na primeira, segunda, terceira eles pagam para correr ou eles correm de graça. Mas depois que ele se torna um piloto pago, ele tem que pagar para estar na equipe no início, mas depois que ele se torna um piloto pago, é algo do tipo 5 milhões de dólares por ano, por uma temporada. Quando ele começa a se tornar melhor, já é 8, já é 12, já é 15, já é 20. Ou mais, eu nem sei quanto estão ganhando hoje. Mas por que eles nunca voltam para a miséria? Por que eles não terminam na miséria, dizendo diferente? Porque eles já começaram no alto, eles já tinham, não eram ricos, não, mas eles tinham a prosperidade instalada aqui. O pai do Rubens Barrichello ou do Ayrton Senna, não importa, algum, do Fittipaldi, não importa algum. Estou pegando um qualquer, mas vamos supor que era uma pessoa que trabalhava a semana inteira para ter dinheiro. Não era uma pessoa rica de ter dinheiro de investimentos, era uma pessoa que tinha que suar todo dia. Mas se essa pessoa se deu conta que se ele pagasse aquelas horas de treino de automobilismo para o filho podia crescer e ir distante. Essa pessoa, mesmo ganhando pouca, ela já tinha a prosperidade instalada. Ela já tinha a ideia de merecimento e ela passou para o filho a ideia de merecimento. E o filho viveu num meio de riqueza e o filho se acostumou com aquilo e o filho acreditou também. Eu também mereço. E aí o filho se torna campeão ou não é campeão nunca, como famosos
excelentes pilotos, nunca foram campeão numa temporada, não importa, ganharam muito, muito, muito e merecido pelo trabalho que eles fazem. Mas eles acreditavam que tinham merecimento, eles acreditavam na prosperidade. O botãozinho estava virado para vamos crescer. Enquanto de outras pessoas o botãozinho, em vez de estar virando para o vamos crescer, está assim na horizontal. Está sempre na horizontal, a chave está fechada, não vai crescer. Ok? Ficou claro? A pessoa queria saber por que eu achar que eu não mereço é tão grave assim. É só por isso. Precisa mais do que isso? Nós voltamos no próximo vídeo, que será com certeza amanhã, mesmo horário e canal.